eu estou recebendo os detalhes, estava conversando aqui com aquela mãe que ela me procurou pelo meu Instagram, mandou as informações e nós fizemos essa reportagem. Esta mulher, a Sabrina, está sendo processada pelo assassino da filha dela. Exatamente o que você acabou de ouvir. Vou colocar essa reportagem, eu quero depois a opinião do Lombardi, que é um jornalista extremamente equilibrado, que eu aprendo muito com ele, tenho orgulho demais de trabalhar com o Lombardi. E eu quero saber de você, tá, Lombardi? Mas antes nós vamos colocar a reportagem no ar. Gente, esse homem matou a Katrina. E depois da morte, ele processa a mãe da vítima por difamação. Ele diz o seguinte no processo, olha, ele quer mais de R$200 mil, porque ele diz que a partir do momento que a mãe contou para as outras pessoas que ele matou a menina, ela estava expondo a imagem dele. E por conta disso ele não consegue mais trabalhar, ele está abalado psicologicamente. Passaia, o que ele faz na vida? Ele é delegado de polícia civil. Não está trabalhando, de atestado em atestado, alegando que está abalado psicologicamente e emocionalmente, porque a mãe da vítima andou contando por aí que ele é o assassino. Mas todo mundo viu, não é que é uma acusação que ele nega, porque todo mundo viu. Ele fez isso em praça pública, foi num rodeio. Tem a imagem do vídeo, por favor? Aí eu coloco a reportagem no ar. Aqui, ó. Muita gente. Esse delegado arrumou encrenca com outro rapaz. Ele começou a disparar contra esse rapaz no meio da multidão e uma bala perdida acabou atingindo a Katrina. Gente, não é que ele diz que ele não matou, ele sabe que ele matou, ele responde em liberdade. O grande problema é que ele está revoltado da vida com a mãe da vítima porque ela contou para outras pessoas que ele é um assassino. Aí, gente, tem uma outra coisa também que ele não gostou. Ele só responde em liberdade porque ele fez um acordo com a justiça. Ele precisa respeitar algumas medidas cautelares, ele tem horário para sair de casa, ele não pode, por exemplo, ir para festa, ele não pode sair de um raio determinado pela justiça, ele não pode viajar para um lugar distante. Mas a mãe descobriu que ele estava desrespeitando essas regras, ele foi flagrado, ela contou isso para a justiça e ele ficou revoltadinho da vida também. Nossa! Só porque ela filmou, ela tem um vídeo dele, ela mostrou esse vídeo, ele, oh meu Deus do céu, por favor, justiça, olha só o que estão fazendo comigo. Eu estou tentando conversar com esse delegado, eu estou dando a ele a oportunidade de se defender. Será que ele fala hoje? Tá vendo essa imagem aqui, ó? Ele não podia estar aqui. Será que ele vai conversar com a gente hoje? Porque a mãe vai, agora, aqui no Balanço Geral. Devolver um filho para Deus não está no plano de mãe nenhuma. Tiros no meio de uma multidão. E uma cena que até hoje o pai não consegue apagar da memória. Cheguei lá, confusão total. Viatura, giroflex, barulho, correria. Não entendi nada. Daí parei o carro do outro lado, daí já veio dois amiguinhos dela gritando. A Katrina levou um tiro, a Katrina levou um tiro. Katrina tinha apenas 16 anos. Era uma adolescente vaidosa. Alegre e muito ligada à família. A jovem perdeu a vida depois de ser atingida por um tiro. O suspeito de atirar é um delegado, o mesmo homem que agora leva a mãe da vítima à justiça. Teve a coragem, a audácia de processar a mãe da vítima dele, entendeu? Sabendo que ele está errado. Ele omitiu socorro para minha filha e deixou ela caída no chão como se fosse um cachorro que ele atropelou. E fingiu que não viu, voltou para dentro da festa. Tudo aconteceu no interior de São Paulo, em Promissão, cidade a cerca de 460 quilômetros da capital. Katrina estava indo embora de um rodeio quando houve uma confusão. Esse vídeo mostra o momento do tumulto, que envolvia um homem, seguranças e policiais militares. No vídeo dá para ouvir o barulho de 4 tiros. Edivaldo era o homem envolvido na confusão. Ele admite que tinha bebido e tentou entrar na festa com um copo, mas os seguranças não deixaram. Ele brigou com os seguranças, policiais militares se aproximaram e também entraram na discussão. Eu vendo que aquilo ali não ia chegar a lugar algum, saí para fora do recinto e saí andando. Acho que já quase virando já a esquina já.
Aí já vem já o delegado já, né? Edivaldo disse que o delegado, identificado como Vinícius, apareceu à paisana, mandou que ele parasse, deu voz de prisão e só depois se identificou. Veio um chute, né? Veio um chute, me afastei. O homem afirma que o delegado pegou a arma e fez 2 disparos para o chão na direção de Edivaldo. Ele não se feriu, mas um dos tiros atingiu Katrina. Saiu andando normal, como que não tivesse acontecido nada. Francisco, que tinha ido buscar a filha, foi quem a socorreu e a levou para o hospital. Não entendi porque não tinham acudido ainda. Eu gritei, o pessoal falou que estava esperando um resgate. E na hora eu gritei lá, coloca, nem se for dentro de um Fusca, né? Leva para o hospital. Sabrina estava viajando, voltou para casa direto para o enterro. E eu vim sem saber de nada. Eu não sabia o que tinha acontecido. E aí quando eu cheguei na cidade, quando eu cheguei em São Paulo na conexão, eu soube nas mídias sociais, por internet. Estava sozinha. E a hora que eu cheguei na cidade, fui para casa da minha sogra, tinha bastante gente lá. Eu só queria ir na funerária ver minha filha, pra gente poder fazer o velório dela. A revolta dela foi ainda maior ao descobrir que o homem apontado como suspeito de atirar voltou para a festa. Testemunhas flagraram o delegado bebendo no rodeio. Esse delegado, ele estava antes no camarote também e ele estava bêbado. Ele estava bebendo. Tem imagens dele no camarote com copos de bebida na mão. Os próprios policiais na ação, que iam deter o Edivaldo, que é o rapaz da confusão, eles mesmo pediram para esse delegado cessar os disparos e ele não parou. Ele não escutava os policiais falando. Ele saiu atirando aleatoriamente. Há 8 meses, a família da Katrina pede justiça. O delegado foi preso em flagrante, mas acabou pagando uma fiança de cerca de R$28 mil e responde o processo em liberdade. E depois de tudo isso, a família da Katrina acabou recebendo um processo do próprio suspeito. Não pode trafegar livremente, inclusive finais de semana, que ele poderia sair só se fosse no caminho para o trabalho. Só que aí eu peguei ele em festa, num casamento, entendeu? Tem essas fotos, tem tudo. Esse casamento tem o convite, que era 5 horas da tarde. Tem testemunhas dele no casamento, foto, entendeu? Então eu acho assim, isso muito desleal. Sabrina vai ter que responder por divulgar imagens e dados pessoais do suspeito nas redes sociais. Eu não estou sendo acusada de nada. E ele vai ter que lutar muito para ele conseguir tirar essa quantia financeira de mim. Parece que é uma indenização de R$10 mil e R$5 mil de multa por cada publicação que eu fazer. Depois da morte de Katrina, o delegado Vinícius foi transferido de cidade. Sabrina ficou indignada por ele ter continuado a exercer a profissão normalmente. Ela criou uma petição pública para que o delegado perca o cargo. Porque ele não tem capacidade de exercer a profissão dele. Ele é um despreparado. Que uma pessoa que comete uma atrocidade dessa em público, dispara 4 tiros, alega que foi o fragmento da bala que ricochetou. Me desculpa, poderia ter acertado em várias pessoas. Tentamos contato com o delegado Vinícius. A defesa disse que ele teve a vida destruída desde o ocorrido, que está sob medicação e afastado do trabalho. Os advogados afirmam que Vinícius vem sendo perseguido por Sabrina, com publicações nas redes sociais. Foram divulgados dados pessoais e fotos do delegado com palavras ofensivas. Ressaltaram ainda que a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade, podendo ser limitada quando há abusos ou excessos. O Tribunal de Justiça de São Paulo diz que o processo corre em sigilo. Está afastado, com licença médica e continua recebendo ainda. E eu e ele até hoje a gente não voltou a trabalhar. A gente fica trancado dentro de casa. Quem está na prisão somos nós, não é ele não. A mãe eternizou a filha no braço. Essa é a letra da própria Katrina, de uma cartinha que ela fez para Sabrina ainda na infância. O aniversário da Katrina é agora, dia 28. 17 anos. De abril? É. É a data que ela mais gosta. Era o que ela mais esperava. Eu não passei com ela o aniversário ano passado, porque eu estava trabalhando. E esse ano também eu não vou passar mais, e mais nenhum daqui para frente.
que mais revolta é isso. O que ele tirou da gente viver no futuro com ela, sem um pingo de piedade. Nós estávamos fazendo as contas aqui, o que ele pede já chega a 230 mil, porque 10 mil de multa e mais 5 mil por postagem. Aí a mãe nos ajudou a fazer essa conta, de acordo com todas as postagens que ela fez, que ela estava revoltada. Confesso para vocês que eu entendo o coração de uma mãe que perdeu a filha de uma maneira tão brutal, tão doentia, tão despreparada como essa. Aí a mãe vai lá, escreve nas redes e ele pede uma indenização de 5 mil por cada postagem. Juntando tudo, a mãe chega nessa conta de 230 mil reais. A justiça ainda vai decidir se, por um acaso, esse delegado ele tem o direito de receber ou não. Se fosse eu o juiz, eu não daria, mas eu não tenho preparação para julgar ninguém. Então eu vou respeitar a decisão judicial e nós vamos acatar aquilo que a justiça determinar. O processo ainda não foi julgado. São 2 processos diferentes. Uma do delegado contra a mãe da mulher que ele matou e outra contra o próprio delegado que tirou a vida de uma menina que iria fazer 17 anos agora, nesse mês de abril. Gente, como é que pode? Eu pergunto para vocês, ele não passou por uma academia? Ele não foi preparado? Ele não sabia que você não sai atirando por aí, ainda mais depois que você está numa festa? Ele aparece segurando um copo de bebida na mão. Não disse que estava bêbado, mas aparece segurando um copo de bebida. E se bebeu, será que ele não sabia que isso iria provocar uma tragédia, Lombardi? Poxa! O que existe aqui é uma inversão de valores, completamente. Você tem alguém que matou tua filha e esse alguém se sente no direito de processar você porque você está expondo ele. Segundo, o que existe é um espírito de corpo, completamente. Ah, mas a fiança foi de 28 mil reais. Se eu sou o delegado, eu não arbitro fiança. Não, por quê? Porque você é um homem, ele é um policial preparado para andar. Quando ele se formou na academia de polícia civil, ele aprendeu a atirar, ele tem todas as noções de que ele pode matar alguém. Pausa? Eu não quero te tomar a fala, você vai continuar falando, mas eu quero fazer uma provocação agora. Quando você falou sobre espírito de corpo. Você falou sobre corporativismo, sim, certo? E é engraçado que hoje nós falamos de 3 casos, Lombardi, então a gente aproveita já para pegar um embalo nisso. São 3 casos de policiais que praticaram crimes. Veja bem, tem aquele primeiro policial que foi morto ontem, mas ele tinha praticado um assassinato em agosto do ano passado, porque no trânsito ele tirou a vida de uma pessoa. Aí ontem à noite, os familiares daquela pessoa que ele matou, mataram esse policial militar. Quem matou o policial militar, obviamente, que está errado e vai ter que pagar por isso. Só que esse policial lá atrás, quando ele matou esse rapaz no trânsito, ele foi extremamente beneficiado, respondeu em liberdade, até no boletim de ocorrência, dá a impressão de que tentaram facilitar para ele. Aí nós mostramos também, aconteceu agora, aquele policial militar que brigou essa semana no trânsito, ele atirou contra uma mulher no trânsito. E lá no boletim de ocorrência ficou como lesão corporal. Aquilo pareceu uma tentativa de homicídio. O cara atirou contra a mulher, graças a Deus não acertou. E agora vem desse delegado que você está me dizendo que estão facilitando a vida dele. Então são 3 casos de policiais que nas investigações fica a impressão de que estão tentando facilitar a vida deles, né? Você mata uma pessoa, 4 tiros você atira, você mata uma pessoa que você sabe que você vai dar 4 tiros, alguém vai ser atingido. Aí arbitra uma fiança de 28 mil reais. Eu vejo corporativismo aqui. E outro detalhe, quando entregaram a arma dele na academia de polícia, essa aqui é a arma aqui, e eu já vi várias formaturas, só que você tem que ter responsabilidade, soltar isso. Agora, se eu sou pai de uma garota que é morta, como é que ela foi morta, eu também exponho. Eu vou para a rede social, eu vou para onde for e boto a cara dele, porque ele está em liberdade. Eu quero ver quem matou minha filha, meu filho, também na cadeia. Por quê? Porque não houve motivo. Quando você tem motivo, foi uma legítima defesa? Ali não, ali foi uma banalidade de alguém que não deu a mínima importância para a vida de uma moça de 17 anos. Esse é o nosso querido Lombardi, ele fala mesmo.